Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus por esta rica e maravilhosa oportunidade. Quero agradecer a Deus primeiramente a vida do nosso pastor José Eduardo, pastor Marcos, meu amigo William. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço ao meu grande Deus por esta oportunidade. Agradeço também a presença aqui da minha mãe, maravilhosa. Deus abençoe, mãe, te amo muito. A presença do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado querido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu amo vocês demais. Glória a Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos vão abrindo as vossas Bíblias, eu gostaria de contar um rápido testemunho. Há alguns dias atrás, eu estava um pouco incomodado no meu trabalho. Eu estava querendo algo novo na minha vida profissional. E eu e a minha esposa iniciamos as orações em relação a essa questão. E eu, por diversas vezes, pedi ao Senhor para abrir uma porta onde eu pudesse aprender mais, onde eu pudesse ser provado e aprovado também profissionalmente. Porque não é bom nós ficarmos acomodados onde estamos. A empresa onde eu trabalhava, eu tinha 7 anos, tinha estabilidade, mas não estava mais tendo aquele prazer em trabalhar lá. Então nós estávamos orando e aprove ao Senhor ao emprego vir até nós. Eu não fui atrás, ele veio até nós. Eu só orei, Marcos, e Deus trouxe. Um professor da minha faculdade entrou em contato comigo por uma rede social e falou: Rodrigo, lá na empresa está contratando analista de teste, você tem interesse? Aí eu falei: tenho. Aí ele falou: me envia o seu currículo. Enviei. Aí ele falou: Rodrigo, eu posso te dar alguns toques no seu currículo? Eu falei: pode. Aí ele falou: muda isso, muda aquilo, põe que você sabe aquilo. Fiz toda a alteração, enviei o currículo. E para a glória do Senhor, ele me abriu essa porta e no dia 11/2 eu iniciei nessa empresa. Glória a Deus. Deus faz coisas maravilhosas. E para a glória do nome do Senhor, é uma multinacional. Só Deus faz isso, irmãos. Continue clamando, continue intercedendo. Deus irá fazer sim, porque Ele tem todas as coisas em suas mãos. E Ele pode todas as coisas, não se preocupe. Aleluia. Eu quero ser fiel ao que Deus colocou em meu coração. Alguns dias atrás eu disse para minha esposa: nega, eu costumo dizer assim, nega, Deus me visitou nessa madrugada. E o Espírito Santo me visitou de tal forma que eu comecei a chorar, eu falei para ela. Ela falou: por que você não me acordou? Eu falei: nega, aquele momento era único. Glória ao Senhor Jesus. E Ele me trouxe essas revelações que eu quero compartilhar com a igreja. Gênesis capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, da primícia. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba
que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Tenho certeza que é uma palavra conhecida de toda a igreja. O livro de Gênesis, ele tem tamanho poder, porque ele é um livro tanto histórico, quanto também na sua importância espiritual. O próprio nome do livro de Gênesis vai descrever que a origem, é o fundamento de todas as coisas, é o princípio de todas as coisas. No livro de Gênesis, é importante também declararmos o tamanho poder do nosso Deus, porque foi no livro de Gênesis que ele iniciou a criação de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que apenas com uma palavra Deus cria todas as coisas. Moisés nos transcreve este livro para talvez nós entendermos o poder do nosso Deus. Só Ele pode criar algo que não existe. Só Deus tem o poder de criar algo que não existe. Não, talvez você ainda não entendeu. Deus tem o poder de criar aquilo que não existe. Para você é impossível, para você é difícil, para você não enxerga. Mas o nosso Deus, lá em Gênesis, tem todo o poder para continuar criando métodos, portas, maneiras de continuar trabalhando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. E logo no início a Bíblia vai dizer que no primeiro dia Deus cria o céu, a terra e estabelece a luz e faz a separação entre dia e noite. Deus então no segundo dia cria um firmamento para que haja separação entre as águas, estabelecendo a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as que estavam por cima do firmamento, e nomeou como céu, porque ele deu nome a todas as coisas. No terceiro dia, esse mesmo Deus estabelece a porção seca e chama de terra, e nomeia o ajuntamento de água como mares. Logo em seguida, Deus ordena a terra produzir relva, ervas e árvores que deram semente e frutos conforme a sua espécie. No quarto dia, este mesmo Deus estabelece as estrelas, o firmamento do céu, para fazer a separação entre dia e noite. E o maior luminar ele vai dar o nome de sol, e o menor luminar ele vai dar o nome de lua, um para clarear de dia e o outro para clarear de noite. Através desses luminares também seria possível reconhecer em quais estações estaríamos, ou qual seria a estação, se seria primavera, se seria outono, se seria inverno. Nesse mesmo dia, Deus cria 2 grandes luminares, como eu havia mencionado, um para governar de dia e o menor para governar de noite. No quinto dia, esse Deus nosso cria os seres viventes, criaturas do mar, as aves para voar sobre o firmamento do céu, e ordena aos seres: frutificai e multiplicai-vos. Mas no sexto dia, é este dia aqui que é o mais especial, porque de tudo que Deus criou, a Bíblia vai dizer que ao final ele fala: é bom, criei, é bom, fiz a terra, é bom, fiz o mar, é bom, fiz o céu,
é bom. Fiz o firmamento, é bom. Mas no sexto dia, ele vai iniciar um projeto diferente de tudo que ele começou. Diferente do primeiro dia, do segundo, do terceiro. Quando ele chega no sexto dia, ele vai criar um projeto chamado homem. E este projeto não é um projeto qualquer. Se nós formos analisar o corpo humano, ele vai ter uma tamanha perfeição que nós não entenderíamos. O corpo humano consegue se adaptar ao frio. O corpo humano consegue se adaptar ao calor. E Deus, quando faz o corpo humano, quando ele cria do pó da terra, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não, você não entendeu. De toda a criação, ninguém teve essa descrição. A terra não teve a descrição da imagem do seu Criador. A terra não teve essa descrição, o mar não teve essa descrição, a lua não teve essa descrição, mas quando ele faz o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ninguém teve essa característica, só nós. Mas não se engane, porque ele faz da terra, do pó. A estrutura é perfeita, o externo está pronto, mas não tem vida. O externo está bonito, o corpo está criado, já alcançou talvez a perfeição externa, mas não tem vida. E é só Ele que pode soprar a vida nesta noite. Talvez você chegou aqui com o seu externo aí tudo bonitinho, tá perfeito, mas Ele te diz nessa noite: sem o sopro da vida, você não é nada. Aleluia! Por isso, não adianta eu achar que sou alguma coisa, não adianta A ou B achar que é alguma coisa, que canta bem, que faz bem, porque você foi criado do pó da terra, não é um material especial, não é um material diferente, é do pó da terra. E quem sopra é Ele, quem dá a vida é Ele, quem faz o homem se mover é Ele, quem tem toda a glória é Ele que tem o controle de tudo. Não dá para chegarmos achando que somos, que temos, que fazemos. Não temos, não somos, não podemos. Quem sopra é Ele, quem dá a vida é Ele, quem move o homem é Ele, quem faz é Ele. E quando Ele faz o homem, que projeto bonito. Porque o homem vai ser criado de tal maneira, com tal especialidade, com tal talvez aperfeiçoamento, que ele vai visitar o homem. O homem foi criado para ter comunhão com o seu Criador. Não, você não entendeu. O homem foi criado para ter comunhão com o seu Criador. Deus, Marcos, não desce para visitar o mar. Deus não desce para visitar o sol. Deus não desce para visitar a terra e os animais. Mas Ele desce todas as tardes para falar com o homem frente a frente. Você não está entendendo. Você está achando que pode viver uma vida sem Deus, distante de Deus, mas Ele está falando nessa noite: é Ele, você é dele, a comunhão ainda é necessária. Essa máscara é uma bênção, glória a Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus não visitava ninguém, mas o homem era especial. Só que o homem não soube aproveitar tamanha qualidade que tinha de vida. O homem não soube aproveitar tamanha perfeição que tinha com seu Criador. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 que o homem se esquece. Eu acabei deixando passar, mas Eva também estava junto, foi criada também, gente.
E o homem se esquece daquilo que Deus o ordenou, desobedece à palavra de Deus. A serpente consegue enganar Eva, leva Eva ao engano, à mentira, consegue persuadir Eva e Eva se alimenta daquele fruto. E ela também dá desse fruto para Adão. E agora este homem que tinha todo aquele privilégio, a Bíblia vai dizer que Deus desce. E Deus ali começa uma sentença, porque o homem saiu daquilo que era plano de Deus. E dentro dessa sentença eu quero focar somente na primeira. Gênesis 3, 14 e 15. Se você tiver aí, abra sua Bíblia. Haviam 3 pessoas naquele momento para ser julgada. Quem? Primeiro, a serpente. Segundo, o homem. Terceiro, Eva. Mas eu quero enfatizar nessa sentença. Gênesis 3, 14 e 15 diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porque fizeste isso, será maldita mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. Presta atenção. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Acredito eu e conjecturo eu, que na leitura que nós fizemos, quando Eva dá luz ao seu primeiro filho, ela vai dizer: adquiri um homem do Senhor. Talvez no coração ou na mente de Eva, esta seria a semente que Deus estava declarando. Mas nós sabemos que a semente não era Caim nem Abel, a semente era o nosso Cristo. E por isso que a Bíblia vai declarar que a serpente feriria o seu calcanhar, porque Cristo foi para a cruz, mas ele esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Ele foi ferido, mas ele deu a vida por mim e por você. Não era de Caim que a Bíblia estava falando, não era de Abel que a Bíblia estava falando, mas era do nosso Cristo, o nosso Salvador. E isso me chama a atenção, porque quando nasce Abel, ela não fala nada. Mas quando nasce Caim, o primeiro, ela fala: adquiri um homem do Senhor. Talvez na mente dela ela pensasse: é essa a semente que vai esmagar a serpente que me enganou. É essa a semente que vai esmagar a serpente que me enganou. E não era. E logo no início do capítulo 4, a Bíblia vai descrever que ambos tomaram rumos diferentes, profissões diferentes. A Bíblia vai dizer que um virou agricultor, Caim virou agricultor. Caim começou a tratar, a cuidar da terra. Abel, por sua vez, começou a cuidar do rebanho, das ovelhas. E o que me chama a atenção é que ambos foram à presença de Deus fazer o quê? Entregar uma oferta. Mas Adão e Eva não tinham sido separados de Deus do jardim do Éden, porque os filhos sabiam aonde deveriam entregar a oferta. Se Adão e Eva foi separado da presença de Deus, por que os filhos continuavam entregando oferta? Porque teve um ensinamento, Marcos. Ei, você precisa adorar a Deus assim, 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 entregar a Ele a oferta assim, 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 fazer do jeito que Ele pediu. Mas quando Caim e Abel vai ofertar ao Senhor, e o que me chama a atenção é que os dois sabiam onde era o ambiente da oferta. Os dois sabiam e conheciam o ambiente aonde deveria ser entregue a oferta. Os dois tinham dentro de si a importância: preciso entregar algo para o Senhor. Mas Caim, ele tem oferta na mão. Caim, ele tem aparência de servo. Caim, ele conhece o ambiente onde deve ser entregue a oferta. Caim tem objetivo de ofertar. Caim tem oferta nas mãos, mas não tem um coração voltado a Deus. Não, você não entendeu. Os dois sabiam o mesmo ambiente, frequentaram o mesmo ambiente. Os dois estavam com oferta nas mãos, mas um estava com o coração voltado a Deus e o outro não.
O que eu estou querendo dizer nessa noite é que muita gente tem o culto de Abel, ou o culto de Caim. O culto de Caim só vive de aparência, tem oferta na mão, tem aparência de crente, vem no culto, sabe o horário do culto, sabe tudo o que acontece no culto, mas não tem um coração voltado a Deus. Já o culto de Abel, no culto de Abel tem oferta. E no culto de Abel não é qualquer oferta, a oferta tem que ser de sangue. Porque você acha que ele levou do rebanho vivo? Não. Ele levou uma ovelha morta, das gorduras do seu rebanho. Aleluia. Deus não está olhando para a aparência da sua entrega nessa noite. Ele está querendo dizer para você: ei, o que você veio entregar? Aponta para o sangue da cruz, aponta para a cruz do Calvário. Não adianta vir com a roupa legal, com um jeitinho legal, saber o horário do culto. Deus quer que você entregue de coração, com sinceridade. Se não apontar para o sangue, nem adianta, nem vem para o culto. Se o seu louvor não aponta para o sangue da cruz, nem vem, fica em casa. E este era o tema da mensagem, que eu até disse para minha esposa, toda vez eu esqueço de falar o tema. Eu vou parar com isso de falar tema. Mas o tema era combatendo o culto da aparência. Porque Caim tinha aparência, mas não tinha um coração voltado a Deus. O que eu estou querendo dizer neste culto de missão é que você precisa vir para a casa de Deus com seu coração entregue a Ele. Me dói o coração quando eu vejo no culto o jovem cantando desse jeito aqui, ó. Tá achando que tá onde? Você tá na presença do Deus Altíssimo. Não é qualquer louvor, não é de qualquer jeito. Não dá para entregar de qualquer jeito. Deus não vai te salvar porque o seu pai é crente. Você precisa ser crente. Porque tem muita gente que vem só por vir. Mamãe vai, eu também vou. Papai vai, eu também vou. Minha mãe me força, eu também vou. Tá na hora de fazer o culto de Abel valer a pena. Oferta tem que ser de verdade. Entrega tem que ser de verdade. Culto tem que ser de verdade. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá. Me chama a atenção, porque Abel entrega a primícia. Porque Abel entrega a primazia dos seus rebanhos. Abel leva os primogênitos, dos primogênitos do seu rebanho. Como assim, Rodrigo? Olha o valor disso. Quando eu comprei o meu primeiro terno, eu tinha uma paixão por ele, Paulinho. Para onde eu ia, eu vestia ele. Era culto no lar, eu ia com ele. Era culto de quinta, eu ia com ele. Era culto de... Eu amava aquele terno. Sabe por quê? Porque foi meu primeiro. E o primeiro tem um sentimento diferente. Aleluia. Tem gente que já entendeu, tem outros que não. A Milena é mãe, vai ser mãe pela primeira vez. Talvez ela nunca vai se esquecer o primeiro dia que o filho dela dar os primeiros passos. Porque é o primeiro. E é o primeiro filho. Você não está entendendo? Deus pede a Abraão o seu único, o seu primeiro filho. Esse é o valor da primazia. Se você está vindo aqui com a sua mente cheio de futebol, cheio de tanta coisa, não adianta. Porque Deus não quer qualquer coisa, Deus quer primazia. Tem que ser das primícias. Tem que ter o cheiro de novo. Porque só assim eu e você vai entender o que é culto de verdade. Só assim eu e você vai entender o que é uma oferta de verdade. Só assim eu e você vai entender o que é um louvor de verdade. Alaia serminácia, telemandara subdicaia. Aleluia. O culto de Abel, ele aponta para Deus
Porque ele tem sacrifício. Você vem para um culto sem sacrifício, melhor ficar em casa. No culto de Abel tem referência, aponta para a cruz do Calvário. Tem significado, tem aprovação de Deus. Mas no culto de Caim aí fora, tem boa aparência, tem boa eloquência, satisfaz momentaneamente, dá a impressão que está tudo certo, que está tudo bem. Não se engane com este culto, porque é só aparência. Aí fora estão pregando o culto de Caim, e muito bem, porque os pastores não nascem mais no solo da igreja, agora eles nascem na internet. Não tem vivência com os irmãos, não tem cheiro de ovelha, mas lá eles são muito bons, porque eles têm muitos seguidores. Na internet é muito fácil, quem me vê na internet não sabe quem sou eu dentro de casa. Você precisa saber qual é o caráter do ministro do Senhor dentro da casa dele. E aqui está minha família, que não deixa negar. Esse Rodrigo que você vê aqui é o Rodrigo lá em casa. Né, meu amor? Hey, na internet todos eles são coach pastores. Você nunca vai perder. Você vai dar a volta por cima. Tá tudo certo na sua vida. Ah, seu pastor te machucou com uma palavra, vem aqui que eu vou te ajudar. Este culto coach não serve, é o culto de Caim. O culto que serve é o culto de Abel, que vive da sã doutrina. Este é o culto de Abel, porque o culto de Caim não exige mudança, mas o culto de Abel exige. Porque exige sacrifício. Exige entregar aquilo que você mais gosta. É deixar de lado as suas vontades e os seus desejos e dizer: Senhor, eu entendi que a minha vida é um altar. Senhor, eu entendi que a minha vida é um altar e as minhas ofertas são minhas ações. Se você está agindo de qualquer forma, este é o seu culto para Deus. Aleluia. Mas para Abel chega nessa igreja, ele sabe que não é só um culto qualquer de missão. Abel chega nessa igreja e ele não põe um banner só por pôr. Ele não entrega uma bandeirinha só por entregar. Abel sabe que tudo que ele faz é chance de agradar a Deus. Você não está entendendo? Quando Abel chega no culto, ele não chega de um jeito qualquer, como se estivesse em casa. Ele chega e ajoelha e ora. Porque para Abel ele sabe que é chance de agradar a Deus. Quando Abel vai louvar, ele não quer louvar de qualquer jeito, sem ensaio, de qualquer forma. Abel louva do fundo do coração, porque ele sabe que é chance de agradar a Deus. Talvez você chegou nesse culto e ainda não ofereceu de verdade uma entrega, mas Deus está te dando a oportunidade de você dizer: Senhor, aqui está a minha oferta. Senhor, eu quero ter o culto como teve o culto de Abel. Muita gente entregando o culto igual de Caim, morto. Um culto sem vida, sem entrega. Dá para ver de longe. Como eu falei, tem muita gente que, de novo, vem para o culto desse jeito. De novo isso, de novo aquilo. Deus está te convidando, tenha o culto de Abel. Pratique o culto de Abel. Porque este culto é o que agrada a Deus. Vamos caminhar e eu tenho poucos minutos para concluir. Quando Caim tira a vida do seu irmão, e isso é muito interessante, porque quem não entrega um culto verdadeiro ainda tem inveja de quem entrega, ainda consegue apontar para quem entrega um culto verdadeiro. E o ato do assassinato, ele é interessante, porque ele não ocorre de uma forma qualquer. A Bíblia vai descrever que primeiro o coração de Caim se ira.
Primeiro, ele tem inveja. Primeiro, ele cria o sentimento para depois matar o seu irmão. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 15, nos adverte: o pecado se inicia de forma pequena. Primeiro é só uma invejinha do irmão. Depois é só uma fofoquinha do irmão. Depois é só uma mentirinha do irmão. E quando você vai ver, você já está matando ele. Ele nem está mais indo para a igreja por causa de você. Por causa da fofoca, da mentira, do engano, da falsidade. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que você precisa ficar esperto, para que no seu coração não cresça o mesmo sentimento que cresceu no coração de Caim, que teve a coragem de tirar a vida do seu próprio irmão. Não se engane, o pecado começa de maneira sorrateira, devagarzinho. Primeiro é só uma curtidinha nas redes sociais. Depois é só uma conversinha nas redes sociais. Depois você nem vai ver, a malícia já está na sua mente, você já está pecando. E hoje eu vim aqui para te dizer: vigia. Vigia. Tenha vigilância, porque o próprio Paulo vai escrever: foge da aparência do mal. Foge daquilo que parece mal. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, igreja. Apesar da maldade de Caim, do ato de Caim, apesar dessa maldade que Caim teve com seu próprio irmão, Deus o advertiu antes. Deus alertou ele antes. Antes de Caim pecar, Deus alerta ele: Caim, o pecado está na sua porta. Ele deseja te dominar. Controle ele, Caim. Caim não deu ouvido à voz de Deus. Caim não deu ouvido ao alerta de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de ouvir Deus te falando aqui: abandone o pecado. Deixe de lado esse pecado. Deixa de lado as coisas que te alegram momentaneamente. Porque dá até a falsa impressão que é bom, mas é momentâneo. Mas Deus te convida a uma vida eterna. A uma vida de comunhão, como Ele queria lá no Gênesis. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente do que Caim fez. Tenha força para dominar as suas vontades. Talvez você está dizendo aí, veio só apenas visitar, e está dizendo: Rodrigo, eu não tenho forças. Mas a força não vai vir de você, a força vai vir de Jesus. É Ele que vai te ajudar a caminhar, a deixar de lado esses desejos do mundo. Caim não se arrependeu. Caim não deu ouvido à voz de Deus. Mas você hoje tem a oportunidade de mudar o seu futuro. Porque eu não quero que caia sobre você a mesma consequência que caiu sobre Caim. Hoje eu te dou, hoje nós te damos esta oportunidade. Deus te dá essa oportunidade. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Eu não sei se há alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus me move a te dizer: volte. Deus me move a te dizer: ei, ainda Deus está te alertando. Dá tempo de agir diferente. Dá tempo de tomar atitude diferente. Caim não se arrepende do seu pecado. E enquanto eu vou falando, você tem a oportunidade de vir. O que é interessante é que Deus não tira a vida de Caim. Por mais feio que seja o seu pecado, Deus não tira a sua vida. Mas Deus dá uma sentença a Caim. Uma não, eu diria 4. Primeira sentença, Gênesis 4:11. Amaldiçoado pela terra. Ou seja,
Caim foi rejeitado pelo céu e recusado pela terra. Segunda consequência do pecado. Gênesis 4:12. Quando cultivar a terra, não lhe dará mais da sua força. Isso simbolizava o fim da sua profissão. Caim era agricultor. Se a terra não vai dar a força, não tem mais profissão para Caim. Símbolo de um futuro também sem fruto. Quem vive no pecado é só isso, é um futuro sem fruto. Terceira consequência para Caim. Gênesis 4:12. Viverás fugitivo e errante. Um futuro sem rumo, longe da presença de Deus. Quarta consequência para Caim. E eu já encerro. Gênesis 4, versículo 15, parte B. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Deus não mata Caim, mas coloca um sinal. Por que, Paulo? Porque toda vez que Caim for para algum lugar, todo mundo vai lembrar que Caim pecou, mas também vai lembrar da graça de Deus. Deus não matou. Não, você não entendeu. Deus marcou Caim, e aquela marca, por onde ele fosse, todo mundo veria. Caim, eu não vou te matar, mas eu vou te marcar. Porque quando todo mundo te vê, vai lembrar que você pecou, mas vai lembrar da minha graça, porque eu poderia ter te matado. Você não está entendendo? Deus hoje está te dando uma oportunidade de graça. Deus hoje está te chamando para você mudar as suas ações e dizer: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu estou vivendo uma vida errada, mas hoje Ele te dá essa oportunidade. Venha, não perca tempo, as irmãs estarão louvando, mas você tem oportunidade. Pode louvar, irmãs. Ei, hoje você tem esta oportunidade, eu não vou esticar. A palavra foi pregada nessa noite. Deus está te dizendo: ainda tem graça para você. Ainda tem oportunidade de você mudar sua conduta. Ainda tem oportunidade de você mudar o seu futuro. E eu espero em Deus que Deus continue te dando oportunidades. Em nome de Jesus eu agradeço.